Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra-a diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto a remissão e permuta. Para confirmar o negócio, o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quando foi de Elimeleque, de Oilom e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado de Belém. E seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Rute, ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu. E o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de David. Estas são, pois, as gerações. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naassom, e Naassom gerou a Salmomon. E Salmomon gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Sentes-te envergonhado por algo que fizeste? Sentes que trazes vergonha à tua família ou às pessoas que te rodeiam? Ou até à tua igreja? Sentes que se as pessoas soubessem como vai a tua vida, ninguém daria nada por ti? Alguém da tua família traz vergonha à tua casa? Será que já perdeste a esperança e sentes que não há saída para a tua família? O título da mensagem de hoje é A Redenção. Então nós estamos de Bíblia aberta no capítulo 4 de Rute. No capítulo 1 nós percebemos que Noemi perde o seu marido e os seus 2 filhos, mas Rute escolhe permanecer com ela e confiar no Deus de Israel, ela que era uma mulher moabita e que adoravam falsos deuses. No capítulo 2, vemos que Rute vai buscar sustento e encontra Boaz, um homem íntegro e parente próximo, que cuida dela com bondade. No capítulo 3, Rute pede a Boaz que assuma o papel de resgatador.
ele compromete-se, mas lembra-se, há outro parente mais próximo. Ele tem prioridade em relação a mim. E agora no capítulo 4 chegamos ao desfecho final desta história, o momento em que Deus mostra a sua graça e escreve histórias de redenção onde antes havia dor e vazio. Vamos ver o versículo 1 e o versículo 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia a passar. Então disse-lhe, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele virou-se e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então quando nós lemos nestes versículos, à porta da cidade, precisamos perceber que este é o lugar onde se tratavam dos grandes negócios, onde eram fechados os acordos mais importantes. As decisões aqui tomadas tinham peso legal. Foi por isso que Boaz foi até este local. Precisava apenas de ter 10 homens mais velhos para que o acordo fosse considerado validado e também legítimo. Mais uma vez, nós vemos a seriedade com que Boaz faz todas as coisas. Se Ruth era uma mulher virtuosa, também podemos dizer que Boaz era um homem virtuoso pela forma como vivia a sua vida com seriedade, integridade e temor a Deus. O autor do livro de Ruth, que não sabemos ao certo quem foi, não nos diz o nome desse parente próximo de Noemi. Usa apenas a expressão, reparem no texto, fulano. E isto não é por acaso que aparece fulano. Nada na Bíblia aparece por acaso. Há tanta beleza na palavra, e mesmo assim há quem tenha a ousadia de se agarrar a outras coisas que não têm qualquer poder para mudar vidas. Enquanto as pessoas andam entretidas com outras coisas, esquecem-se que somente a palavra tem poder para mudar e transformar vidas. Fiquem com este nome, fulano. Versículo 3 e 4. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão assentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a, se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Então, Boaz explicou tudo aquilo que iria acontecer. E para que o acordo fosse justo, para que o acordo fosse feito de forma correta, ele disse perante as testemunhas, há um campo que pertence a Elimeleque. Noemi está a vendê-lo, mas tu és o parente mais próximo. Eu não posso assumi-lo porque tu és o parente mais próximo. Tu tens o direito de resgatar. Naquela cultura, resgatar não era apenas comprar um terreno. Era a ideia de assumir a responsabilidade de cuidar de uma família que estava a passar dificuldades. Era uma decisão que fazia com que mudasse vidas. Boaz apresenta de forma clara, forma pública, para que todos soubessem como ele iria fazer as coisas de maneira honrada, sem esquemas escondidos, nem interesses disfarçados. Ele sabia que para Deus, a forma como nós fazemos as coisas é tão importante quanto o resultado. Pois tanto os meios como os fins importam. Por isso, ainda que o fim seja bom, não devemos usar meios que não glorifiquem o nome do nosso bom Deus. Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Abraão. Ele queria cumprir a promessa de ter descendência da parte de Deus. E o que é que ele fez? Em vez de esperar pelo tempo de Deus, que muitas vezes difere do nosso, e aí é que a coisa complica, ele seguiu o conselho da sua mulher Sara e teve um filho com Agar, a sua serva. O resultado? Uma história marcada por conflitos que até hoje traz consequências. Nas nossas famílias, nós precisamos de perceber se estamos a dar glória a Deus. Até nas coisas mais pequenas. Nós precisamos de perceber se estamos a dar a glória a Deus, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, 31, quer no comer, quer no beber ou no fazer outra coisa qualquer, seja no que for. Fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta é, aquilo que nós fazemos
Deus está a ser glorificado. É o nome de Deus que está a ser glorificado. Quando olho para trás, percebo que sempre que escolhi qualquer meio para chegar onde eu queria, foi porque eu não confiei que Deus cuidava de mim. Havia situações, havia cargos que eu desejava e fiz de tudo para chegar lá e não consegui. E foi apenas quando eu parei que Deus trouxe no seu devido tempo aquilo que eu desejava. Então, a forma como agimos no dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas decisões, nas nossas prioridades, revela se nós acreditamos que Deus tem um bom fim preparado para nós e para a nossa família. E talvez seja isso que Deus quer trabalhar no nosso coração. Aprendemos a não forçar as coisas, a não manipular as circunstâncias, ou abrimos portas à nossa maneira. Deus sabe onde quer levar-nos. E os caminhos dele são sempre melhores do que os nossos. Temos visto ao longo do livro de Ruth sobre ser homens e mulheres segundo o coração de Deus dentro das nossas casas. E nós precisamos de trabalhar cada vez mais isso, viver de acordo com o Evangelho na nossa casa. Não faz sentido vestir as nossas melhores vestes espirituais fora de casa e ao chegarmos a casa nós trocamos por trapos espirituais. Nós precisamos de trabalhar quem somos, a começar no nosso lar, e daí o salmista diz no Salmo 101, versículo 2, até em minha casa andarei com um coração sincero, porque se nós formos sinceros na nossa casa, certamente nós seremos sinceros fora de casa, porque seremos pessoas íntegras. E isso começa quando os maridos lideram com amor e dependência de Deus, e as esposas caminham ao seu lado, não atrás, não à frente, mas ao seu lado, como dizia o puritano Matthew Henry, que do nosso lado para ser apoiada, abraçada e caminharmos dessa forma com fé, confiando que o Senhor está a escrever a melhor história para a nossa família. Começa quando tomamos decisões, não pelo que é mais rápido ou mais conveniente, mas pensarmos o que é que glorifica mais a Deus? Como é que eu posso glorificar a Deus? Tens o desejo de Boaz de escolher o caminho da fidelidade? Ou preferes antes o caminho da popularidade, o qual agrada aos outros e especialmente a nós mesmos? Hoje é uma luta terrível ser popular, ser influencer, ser conhecido como a Sílvia no TikTok. Isso é das coisas que mais agrada a muita gente. Mas a ideia é sermos como ela é, fiel ao Senhor. Tenho a certeza de que hoje e nos próximos dias todos nós temos que tomar decisões. Tenho a certeza disso. Sentiremos esta tensão entre o que glorifica a Deus e aquilo que nos agrada. Por isso, desafio-te, escolhe sempre a Deus. Isso irá trazer paz à tua vida. Reparem agora no versículo 4. Parecia que tudo tinha sido em vão. Porque o parente mais próximo responde, eu vou a resgatar, eu quero assumir. Às vezes, pensem o que é que Boaz estava a cogitar naquela altura. Eu queria ficar com Ruth, e o parente mais próximo quer ficar com ela. Eu começo a pensar o que é que terá passado pela vida de Boaz, porque às vezes a fidelidade a Deus dá a mesma sensação que nós ficamos a perder. Às vezes a fidelidade a Deus parece, eu vou ficar a perder nesta história, mas é aí que Deus começa a mostrar que a sua história é muito maior do que a nossa percepção naquele momento. Nós só vemos a curto prazo. Nós não conseguimos ver a longo prazo. Como é que Boaz reagiu perante esta aparente mudança de rumo? Como é que nós reagimos quando tudo parece fugir do nosso controle? Versículo 5 até o versículo 8. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão da Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sob a herança dele. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha.
Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Versículo 7. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava a seu parceiro, e assim se confirmava negócio em Israel. Versículo 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o seu povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Limeleque, a Quilion e Malom. Boaz mostra-nos como lidar com situações que parecem complicadas ou injustas. Para todos os olhos parecia que o fulano iria ficar com Ruth, mas Boaz manteve o coração firme, agiu com paciência, agiu com integridade. Naquele tempo, resgatar não era apenas comprar um terreno. Conforme nós vimos, era assumir a responsabilidade de quê? De cuidar da família. Proteger quem estava em necessidade. Honrar o nome do falecido. Era assim uma decisão que mudava vidas, não apenas uma transação comercial de quem compra um apartamento. Tanto é que o outro resgatador, o fulano, acabou por recusar. Qual a razão? Ele tinha o direito de resgatar, mas não queria assumir as responsabilidades. Eu só quero o bem. As responsabilidades eu não quero. Queria o terreno, mas casar com Ruth implicava dar-lhe descendência e teria de partilhar todos os seus bens também com a sua nova família. E aos seus olhos isso seria perder. Via apenas a perda imediata e não via a bênção de cumprir a lei de Deus. Na prática, o que ele disse à frente de todos foi: não estou disponível para partilhar os meus bens com quem está em necessidade. Eu tenho, eu não quero partilhar, por isso resgata a tu, Boaz. Isto desafia-nos a olhar para as nossas famílias. Onde há amor, ninguém deve pensar no que irá ganhar quando se está a relacionar com outro membro da família. Quando há amor, nós não pensamos nos lucros. Onde há amor, há dádiva. Lembram-se de alguém que deu a sua vida sem obter benefício, mas veio para dar vida a outros? No reino de Deus, a lógica é contrária à do mundo, porque quem é mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Atos 20:35. Ter filhos na minha vida, foi fundamental para cuidar do meu eu. Antes achava que todo o meu salário que sobrava no final do mês, podia comprar aquilo que eu quisesse. Eu trabalhava no mercado dos seguros, ganhava bom dinheiro, vestia as melhores marcas. E quando saio e vou para Tondela, de repente tenho que comprar naquelas lojas que não têm marca. E aí comecei a chorar. Então eu vestia aquelas marcas e agora visto estas. Às vezes a ter alguma coisa na mão e a ter que abdicar porque os meus filhos estavam a precisar. E hoje agradeço ao Senhor. No início do eu, hoje já é natural, mas foi a forma como Deus cuidou da minha idolatria, dando-me filhos. Mas ao Senhor, já chegas. Já cuidei da minha idolatria, que hoje a minha filha Isabel andava a dizer que nós andávamos a tentar engravidar. Não é verdade, está bem? O Senhor já cuidou da minha idolatria. Por isso, o casamento é para quem já... Não é para quem já cresceu, aliás. O casamento é para quem quer crescer e está disponível para mudar. Muitas vezes nos nossos relacionamentos nós não vemos retorno naquilo que nós damos. Mas isso não deve impedir de agirmos com generosidade e responsabilidade. No reino de Deus, a lógica é diferente. A economia do reino preocupa-se mais em como podemos abençoar os outros do que em medir o que vamos receber em troca.
Eu só vou dar à Luísa se eu receber algo em troca. Se eu não receber, a Bíblia até vai mais longe. Quando des uma festa em tua casa, quando fizeres alguma coisa em tua casa, não convides aquele que provavelmente te irá convidar de volta. Não, vai buscar as pessoas que não têm capacidade alguma, convidas para que não tenham a sensação de que te têm que retribuir. Olhando para o texto de hoje, vemos que o homem nesta história, aquele que se preocupou mais com o seu nome, acabou por perder o seu próprio nome. E foi chamado apenas de fulano. Aquele que estava preocupado com o seu nome, que o seu nome fosse conhecido pelas suas riquezas, a Bíblia relata-o como fulano. Perdeu o seu nome. O seu nome não foi acima de todo o nome, mas há um nome que é acima de todo o nome. Aquele que se preocupou mais em acumular riquezas na terra e não acumular riquezas nos céus, mostra-nos que provavelmente o seu nome não estava escrito no livro da vida. Como está a tua vida? Ser sincero. Tens-te preocupado mais com o teu nome? Ou tens-te preocupado mais com o nome do nosso Deus? Na tua família falam mais da vida dos outros ou falam mais do nome de Deus? Há um exemplo vivo para as nossas vidas de um nome acima de todo o nome, que não hesitou em abrir mão da sua glória para partilhar toda a sua riqueza com quem vive na miséria espiritual. Quem será esta pessoa? Hoje vamos descobrir mais uma vez como toda esta história, todo o livro de Ruth aponta para essa vida. Agora vamos ver como Deus continua a sua obra em Ruth e Noemi. Vamos ler o versículo 10 e 11. E também tome por mulher Ruth a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, há-te valorosamente em Efrata e faz-te nome afamado em Belém. Boaz não estava a casar apenas com Ruth. Ele estava a assumir algo muito maior. Proteger o nome de Malom, garantir a herança da família e cumprir tudo o que Deus esperava dele. E fez isso à frente de todos, mostrando como devem ser os homens de Deus, agir com integridade, coragem, fidelidade. A menção a Raquel e Lia lembra-nos que Deus sempre trabalhou através de famílias que cumpriram os seus compromissos. Ruth entra nessa história e Boaz é chamado a agir com fidelidade, mesmo quando mais ninguém queria. O casamento na Bíblia, o que aconteceu aqui, não é apenas um contrato social, é uma união que envolve compromisso legal e espiritual. Quem pertence a Deus busca a bênção do Senhor, vivendo uma relação que tanto honra a lei quanto a vontade de Deus. Por isso nós celebramos, e esta é a ordem nas nossas igrejas, e segundo a nossa declaração de fé, que nós celebramos primeiro o casamento civil e depois pedimos a bênção divina sobre o casamento civil. Não há uma sem a outra. Cuidar da família significa, assim, assumir as responsabilidades espirituais e sociais. Foi o que fez Boaz, assumiu um contrato social, tomar decisões de acordo com a vontade de Deus, amar uns aos outros e viver uma vida juntos com integridade. Boaz agora dá o passo seguinte para cumprir aquilo que prometeu. Versículo 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Então, neste versículo, Boaz pede a bênção do Senhor sobre o seu casamento com Ruth, comparando a família que vai nascer dele com a casa de Pérez, filho de Judá e Tamar. Qual a razão de o autor usar estes nomes?
Se formos olhar para a Bíblia, percebemos que Tamar se vestiu de prostituta para enganar o seu sogro Judá, para garantir a descendência, e Pérez foi o filho dessa situação. Então, há este nome aqui? É interessante notar que o autor da narrativa escolhe nomes que à primeira vista têm histórias complicadas ou vergonhosas, que iriam incomodar qualquer família. Sim, há pessoas na minha família que eu digo, assim, ele é da minha família. Assim meio, não sei, se calhar só acontece comigo, não é? Sim, o Simão é meu sobrinho. Assim meio a medo, meio envergonhado. Há outros que nós dizemos, não, meu filho Gabriel é meu filho. Não é? Todos animados. Mas porquê estes nomes aqui? Quando olhamos para a nossa própria família, pensem nisso. Quantas vezes nós também sentimos vergonha de alguém pelo seu passado? E depois tentamos esconder para mostrar que nós somos uma família perfeita. Como eu gosto das fotografias no Facebook, as minhas da minha família. Ai, que família linda e perfeita. As pessoas não sabem. Mas é tudo perfeito nas redes sociais. Aqui o autor deste livro não esconde nada. Ele traz os piores nomes à face da terra. Na linhagem de Jesus, nós também vemos vários nomes de várias pessoas que iriam envergonhar qualquer família. Por exemplo, Raabe era prostituta em Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1. E sabem quem era o filho de Raabe? Como é que se chamava o filho de Raabe? Boaz! Uau! Deus redimiu, houve redenção desta mulher. Deus transformou a sua vida, que teve um filho chamado Boaz, e daí vem esta história. Na linhagem de Jesus também há a vida de Manassés. Foi rei e praticou abominações. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 e 9. E houve redenção. Acás foi rei e promoveu a idolatria. Segundo o livro de Crónicas 28, 1 a 4. Houve redenção. Sabem o que é que isto nos mostra? Que mesmo nas famílias que parecem exemplares, precisam de redenção. Não há famílias perfeitas. Há as que admitem que são pecadoras e há as que mentem. Não há famílias perfeitas. Não nos surpreendamos com o que pode acontecer na nossa casa. Uma das coisas que bateu mais fundo na minha vida foi ter percebido que eu sou capaz de cometer a coisa mais miserável à face da terra. Não são só os outros. Aquele que está de pé, olhe e não caia. Creio que estes nomes estão escritos para nos mostrar que Deus pode escrever uma história de graça e restauração em cada vida, tal como fez na vida destas pessoas, incluindo Ruth. E como é que Deus faz isso? Estamos quase a saber. Vamos olhar novamente para o texto. Versículo 13 a 15. Vamos ver como esta união se torna real e traz vida e esperança à família. Versículo 13 a 15. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz e ela te é melhor que 7 filhos. 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Então Boaz toma como sua mulher Ruth e depois de casar coabitou com ela. É a concretização de tudo o que ele assumiu: proteger, prover, honrar. Ruth passa a viver com Boaz e dá-lhe um filho. As mulheres da cidade celebram, reconhecendo que Deus trouxe redenção, trouxe esperança à vida de Noemi. Isto mostra-nos que um casamento baseado em fidelidade e responsabilidade produz frutos espirituais, restauração, crescimento espiritual, quando nos amamos mutuamente. Quando seguimos este caminho, Deus pode transformar situações difíceis em bênção, dando o futuro onde parecia haver apenas dor. Quem seria esta criança?
Como é que este bebê, assim como toda a história de Ruth, vai apontar para a vida de alguém que mudou a história de toda a humanidade. Versículo 17. E as vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram-lhe de Obed. E este é o pai de Jessé, pai de Davi. Obed nasceu, foi pai de Jessé e avô do rei Davi. E através desta linhagem, Deus preparou o caminho para alguém ainda maior. Quem será esta pessoa? Quem é que nasceu da linhagem de Davi? Quem veio dar o nome acima de todo o nome mais alto que eu não estou a ouvir? Jesus, o resgatador de todos aqueles que reconhecem que estão na miséria espiritual. Reparem como toda esta história, como todos os spoilers existentes, apontam para Jesus. Noemi e Ruth estavam numa encruzilhada de dor, perda e incerteza. Mas no campo de Boaz encontram algo que nem esperavam: abundância para quem não merecia nada. Boaz foi íntegro, protegeu, proveu e resgatou. Mas a história não termina nele. Tudo o que Boaz fez, Jesus fez de forma completa e eterna. Boaz pagou o preço para resgatar Ruth, mas o preço que Boaz pagou não nos serve para nós. Mas Jesus pagou o preço naquela cruz para nos resgatar. Na cruz o Filho de Deus morreu e os filhos da ira vivem. Eu gosto muito de perceber isto, que na cruz não houve uma troca justa. Quando falas de justiça na tua vida, como dizia um pastor, Woody Bauchan, que faleceu a semana passada, não fales de justiça enquanto não falares da cruz. Porque na cruz o Filho de Deus morre e os filhos da ira vivem. Não houve uma troca justa. Houve graça. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as outras coisas? Boaz deu a Ruth dignidade e futuro. Jesus dá-nos vida e vida em abundância. Boaz trouxe esperança a todos. Uma família marcada pela desgraça. Jesus traz salvação a todos que reconhecem que precisam dele. O outro resgatador não quis partilhar a sua riqueza. Jesus, o nome acima de todo o nome, não hesitou em partilhar todo o seu esplendor com quem reconhecesse que estava na miséria. Os nossos nomes podem envergonhar as nossas famílias, como aparentemente descritos neste versículo. Mas se nós pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados e confiarmos em Jesus como nosso Salvador e Senhor, podemos ter a certeza de que ouviremos no último dia: este, apesar de tudo, ele é meu. Comprei com o meu sangue. Se hoje te sentes como Noemi, que disse que queria ser Mara porque a sua vida era amarga, lembra-te, há um resgatador que nunca falha. Se te sentes como Ruth, estrangeira, de fora, de sem merecimento, há abundância de graça para ti. Nós precisamos de voltar à palavra de Deus. E sabem, este é algo que eu faço muito com os adolescentes e os jovens. Às vezes vêm ter comigo: Jonatas, eu tenho esta dúvida. Tens? Abre a palavra e vai estudar. Eu não te vou responder. Porquê? Porque nós habituámos às respostas rápidas de Instagram, de Facebook e seja o que for. Alimentamos-nos daqueles reels. Palavra. Aparece um velho do Restelo. Não vejo outra forma. Vão à palavra buscar as respostas. Ontem a Carolina, lá em minha casa, disse que estava a fazer perguntas ao pastor e o pastor dela chegou: agora vai estudar. E a minha filha disse: foi o que o meu pai fez. É isto. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à palavra. Não são os reels que te vão encher de vida espiritual. Às vezes eles só criam dúvidas, só existem para criar-nos dúvidas. E nós precisamos de responder à palavra e com a palavra. Assim como Boaz se sentou à porta da cidade para resgatar a família de Noemi, Jesus está pronto para resgatar-te.
Ele não quer apenas curar os teus erros ou as tuas feridas. Ele quer te dar uma vida nova, cheia de graça e de paz. Se estás a carregar algo que não consegues suportar, entrega-lhe todas as tuas preocupações e tenha certeza que Ele irá cuidar de ti. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Façam orações ousadas. Às vezes nós fazemos aquela oração. Os meus alunos, o que é isso, professor? O que é orar antes do sermão? Às vezes eu falho. Digo só, Senhor, abençoa o meu sermão, os meus estudos. Temos que ser ousados. Senhor, se é verdade, mostra. Vejam Salmos. Salmos é isto, Senhor. Porque é que está abatida a minha alma? Senhor, mostra. As águas parecem que estão-me a alcançar, eu estou-me a afundar. Senhor, se é verdade, mostra-me que Tu és o Senhor da minha vida. Façam orações ousadas. Não é ora e vai acontecer. Não. Senhor, mostra o Teu poder. Se é de facto verdade aquilo que o Jonatas diz, mostra o Teu poder. Mostra na minha vida. Eu estou seco. Eu preciso de vida. Nós estávamos a falar lá em casa de como o Tommy, ao falar do Evangelho, sempre que ele fala da cruz, ele emociona-se. Sabem? Ele não nasceu num lar cristão. E sempre que a mensagem da cruz lhe toca no coração, ele não consegue aguentar, ainda que seja todo musculado. Eu às vezes pergunto-me, eu que nasci num lar cristão, às vezes já dou dito por não dito e não penso no valor da cruz. Mas todo o meu pecado foi crucificado naquela cruz. E Jesus disse, está pago, está consumado. E às vezes nós deixamos-nos consumar pelo pecado ou a apatia começa a existir. Então orem com ousadia, Senhor, mostra se é verdade. Eu preciso de saber se é verdade. Se Tu existes, mostra que é verdade. Não tenham medo de fazer orações ousadas. O Senhor vai responder. Não tenho dúvidas nisso. Porque já aconteceu 1001 vezes comigo. Tantas vezes que as pessoas perguntam, Jonatas, tu tens dúvidas? Eu vivo na dúvida. Mas o Senhor vai respondendo. E eu sei que o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Que Deus nos abençoe. Amém.